Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Que Jesus Cristo abençoe o seu dia de uma maneira muito especial. Qualquer que seja a situação em que você esteja me ouvindo agora, primeiramente eu quero orar por você. Bendito e maravilhoso Deus. É maravilhoso pensar que no meio de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, desses tantos bilhões de vozes, de sons que todo o universo emite, o Senhor consegue distinguir e ouvir a nossa voz. O Senhor consegue distinguir e ouvir a voz desta pessoa que está também a me ouvir neste momento. E eu quero pedir ao Senhor, abençoe essa pessoa de uma maneira poderosa. Assista em suas necessidades, perdoa seus pecados e ajuda, Pai, se for esse o caso e essa necessidade, ajuda a recomeçar. É possível recomeçar com a tua ajuda. Então abençoa, Pai, é o meu pedido. Amém, Jesus. Veja, você já ouviu dizer que a boca fala do que está cheio o coração? Eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre palavras que nós falamos às vezes porque estamos com o nosso coração cheio, mas não de coisas boas, cheios de amargura, cheios de tristeza, cheios por um momento terrível em que nós falamos. E alguns dizem ou se sentem completamente, às vezes, imperdoáveis por terem dito tal coisa. Outros causam mágoas terríveis. Veja só, a palavra de Deus nos diz lá em Jó, sim, o livro de Jó, capítulo 6, versículo 26. Jó diz assim para os amigos que o ouviam: acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Isso mesmo, palavras ditas por um desesperado ao vento. Olha, escute bem o que eu estou a dizer para você, para mim. Eu estou aprendendo também. No sofrimento, na dor, no desespero, nós costumamos dizer coisas que de outra forma não diríamos, em outra situação, em outras circunstâncias, não diríamos de jeito nenhum. Essas palavras retratam a realidade com traços muito sombrios, traços que não retratam o amanhã, falam daquele momento, daquele segundo que nós estamos vivendo, daquele instante. Quando o sol nascer no dia seguinte, essas palavras não farão mais sentido. Elas cantam, nós cantamos notas baixas e falamos como se essa fosse a única nota musical possível. Nós ficamos com que nuvens que estão no céu e não houvesse mais céu, porque a tristeza por uma circunstância, por uma situação, estão nos dominando de uma maneira terrível. Então nós dizemos nesses momentos: onde está Deus? Por que Deus permitiu isto? Eu não tenho mais condições de prosseguir, não dá mais para eu prosseguir, não adianta, nada mais faz sentido. Ou às vezes nós dizemos: não há mais esperança para mim, só a morte me aguarda. Outros questionam Deus dizendo: se Deus fosse bom, isso não teria acontecido de maneira nenhuma, culpando Deus por aquilo que está acontecendo. O que devemos fazer ao ouvirmos alguém dizer essas palavras para nós? Como devemos reagir quando alguém chegar com uma tristeza tão grande, mas tão imensa, que se propor a falar coisas assim? Como nós devemos reagir? É importante nós pararmos para pensar a respeito disso. Alguns se precipitam e se apressam a julgar. Jó diz, no seu livro ali, conversando com seus amigos, que nós não precisamos reprovar tais palavras, porque essas palavras são ditas ao vento, ou são palavras ditas literalmente ao vento. Elas serão rapidamente levadas embora. Haverá uma mudança nas circunstâncias. Sim, o outro dia o sol nascerá e a pessoa desesperada já despertará dessa noite escura e lamentará ter dito palavras tão tristes e apressadas. Portanto, a questão, meus amigos, meus irmãos e amigos, não é gastemos o tempo, aliás, a questão é gastemos o nosso tempo e energia reprovando tais palavras? De maneira nenhuma. Não vamos perder nosso tempo, gastar nossas energias reprovando tais palavras. Vamos emprestar nosso ouvido para ouvir, porque essas palavras serão levadas pelo vento. Não é necessário cortar as folhas no outono. No outono não precisa de cortar folhas, porque é um esforço que é desperdiçado. Essas folhas cairão por si mesmas. É outono e as folhas irão cair. Oh, meus irmãos, quão rapidamente somos inclinados a defender a Deus.
Ou muitas vezes a verdade diante das palavras. Nós queremos defender a verdade quando alguém diz algo que nós sabemos que não é verdade. Não é necessário contar essas folhas, não é necessário que nós comecemos a brigar com tais pessoas. Se nós tivéssemos discernimento, poderíamos diferenciar palavras com raízes de palavras que são ditas ao vento. Há palavras com raízes em profundo erro e mal. Sim, tais palavras devem ser reprovadas. Porém, essas palavras que são ditas no momento de desespero contêm a sua cor a partir de um coração obscurecido, triste, magoado. Então nós não podemos e não devemos reprovar tais palavras atacando a pessoa. Alguns estão coloridos, principalmente pela dor e desespero. O que você ouve não é a coisa mais profunda no interior da pessoa. Há algo real no interior de onde elas vêm. Mas isso é temporário, como uma infecção passageira. É real, doloroso, mas não é a verdadeira pessoa que está dizendo isto. Aprendamos a discernir as palavras ditas contra nós, ou contra outras pessoas, ou contra Deus, ou contra a verdade, se elas são meramente ao vento, ou se são palavras enraizadas. Se elas são faladas não a partir da alma, mas da dor. Se elas são ao vento, esperemos em silêncio, e não as reprovemos. Restaurar a alma e não repreender a dor é o objetivo do nosso amor. John Piper traz-nos esse ensinamento. Pense a respeito disto. Muitas vezes eu fiquei magoado com pessoas que falaram coisas para mim e eu achava assim, puxa, a boca fala do que está cheio o coração. Só que eu não parei para pensar que aquele coração que estava falando aquilo naquele momento estava em desespero, estava pressionado e aí acabou por falar. Que Deus nos ajude a termos discernimento. Que Jesus Cristo te abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu joinha, participe conosco desta caminhada de aprendizado diário. Que Jesus Cristo te abençoe.